Deus cria em mim o teu coração, quero espelhar-te em meu viver. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo. Hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versos 5 ao 9. Assim diz a palavra do Senhor. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Embora esse trecho fale a respeito da organização do trabalho na ilha de Creta, onde Tito foi enviado ou deixado para trabalhar, nós podemos ver também que o ideal de Deus para o presbítero, que são os pastores, como nós já vimos, é o ideal também para todos os cristãos. Nós vemos isso nas palavras de Paulo a Tito, no capítulo 2, verso 7, quando diz: em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles. Então, a palavra padrão ou exemplo não é somente para aqueles que estão guiando o rebanho de Cristo, mas é também para todo o rebanho. Deus, através de Paulo, orientou Tito a colocar em ordem algumas coisas naquela comunidade. Eu gostaria que pensássemos em como podemos colocar em ordem a nossa própria vida, pois as qualificações requeridas para um homem exercer o pastorado são requeridas também para todo o cristão. Pois se todos não estiverem pensando nessas qualificações ou qualidades, não haverá pastores qualificados nas congregações da Igreja de Deus. Portanto, é bom pensarmos, meditarmos, como está a nossa vida, como está a sua vida, em ordem ou desordem? Uma vida em ordem é aquela que está sendo dirigida pelos propósitos e ensinos de Deus em sua vida, e não por interesses pessoais ou pela sua própria maneira de pensar. Como é que nós podemos desenvolver uma vida em ordem diante de Deus? Bom, primeira qualificação que Deus pede para os pastores ou presbíteros é que eles sejam irrepreensíveis. Mas será que é só para eles? Será que não é para todos os cristãos? Será que Deus não espera que eu viva de modo irrepreensível perante o meio em que eu vivo? Mas o que é alguém irrepreensível? Alguém que se esforça para não dar motivos para repreensão. Paulo orientou Tito dessa maneira: use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer.
Tito deveria instruir esses homens, ou a igreja, a serem irrepreensíveis, mas ele mesmo também deveria ser. Tem pessoas que dizem: a vida é minha e faço com ela o que eu quero. Quando um incrédulo fala dessa maneira, é até compreensível. Mas ouvir isso de um cristão ou de uma pessoa que diz que tem fé em Jesus acaba doendo os ouvidos. Por quê? O incrédulo é dominado pela ignorância quanto ao conhecimento de Deus. Então é possível compreender isso de uma pessoa que não segue Jesus. Mas quando alguém que professa fé em Jesus ou confessa a sua crença em Deus, quando alguém diz isso, ou é falta de entendimento, ou é uma rebeldia plena na vida dessa pessoa. Tomara a Deus que seja falta de compreensão, porque isso é possível corrigir com mais facilidade. Mas se é rebeldia, a pessoa sempre procurará meios para justificar a sua má conduta. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós entregamos nossas vontades, nossos desejos, e como Paulo vai dizer em outra carta, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se nós não pudermos dizer isso, então nós não estamos servindo a Jesus, e sim a nós mesmos. Portanto, se quisermos ter uma vida em ordem, precisamos ser irrepreensíveis. Outra qualificação que o Paulo menciona é que o presbítero seja marido de uma só mulher e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou insubmissão. Ou seja, é necessário ter a família em ordem para que sirva de modelo, exemplo para o rebanho. Mas certamente as famílias cristãs precisam estar em ordem para que sirvam de modelo de famílias para o mundo em que nós vivemos. É necessário também deixar o orgulho de lado. Ao invés disso, é necessário praticar a hospitalidade, ou seja, estar em comunhão ou abrir a sua vida e a sua própria casa para receber as pessoas e não cultivar o orgulho por aquilo que tem. Paulo, o apóstolo, ele tinha apenas uma coisa para se orgulhar ou se gloriar: a cruz de Cristo. Pois foi através da cruz que Deus o chamou para participar da sua glória, da sua própria glória e virtude. E com isso destruiu o orgulho humano que poderia controlar a sua própria vida. É necessário deixar o orgulho de lado se quisermos ter a nossa vida em ordem. Pratique, cultive a hospitalidade. Mas é necessário também, Paulo diz, não ser briguento. Ou seja, deixe de lado a cisânia. Tem pessoas que gostam de cultivar discórdia entre as pessoas. Ao invés disso, dessa atitude maléfica, é para ser amigo do bem, é para ser uma pessoa sensata, que pensa antes de falar e não apenas fala. É necessário praticar a justiça ou ter uma vida correta, ao invés de cultivar a discórdia, a cisânia entre as pessoas. É necessário pensar em ser um promotor da paz no meio cristão. Só deste modo teremos a nossa vida em ordem. Paulo diz também que é necessário não ser apegado ao vinho.
Ao invés disso, é bom se encher do Espírito ou das coisas do Espírito. Embora não haja proibição nesse contexto, existe algo que deve nortear nossas decisões quanto a esse aspecto da bebida, que é o nosso testemunho perante a sociedade. Mesmo não havendo proibição, eu vou deixar de fazer certas coisas porque não quero ser um mau testemunho perante a sociedade em que eu vivo. Então eu deixo de fazer não porque seja errado, mas porque não quero ser acusado de dissolução, não quero ser acusado de alguém que dá um mau testemunho perante qualquer pessoa que seja. Ainda Paulo fala a respeito de não ser ávido por lucro desonesto. Ao invés disso, é necessário ter domínio próprio e colocar toda a sua avidez, todo o seu esforço na busca pelo lucro espiritual, ou seja, aquilo que vai durar para sempre, ao invés de ficar preso às coisas desse mundo. Como é que podemos desenvolver uma vida em ordem? Tudo isso só será possível se seguirmos a instrução. No verso 9, apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Essas são algumas características que envolvem a vida daquele que almeja o pastorado, mas que deve ser o alvo de cada discípulo de Jesus. O pecado tem deixado as pessoas perdidas na escuridão, nas trevas, e essas pessoas estão precisando não apenas de pregação, mas da influência da pregação na vida daquele que prega. O propósito do Espírito Santo, ao inspirar o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, como já frisamos no início dessas meditações, é conduzir os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade. A verdade só fará sentido para a vida daqueles que nos ouvem, se eles perceberem que somos piedosos, ou seja, tendo temor, respeito por Deus, pela prática da verdade em nossas vidas. Portanto, meus amados, não cultivem o pensamento de que ser exemplo e ter vida em ordem é somente para aqueles que são os guias espirituais do rebanho. Mas ter a vida em ordem, ser exemplo, é para todos os que professam fé em Jesus. Que Deus te abençoe. Tua canção, na tua sombra quero me abrigar. Morrendo estou para o eu, mediante tua cruz, então renasci e prossigo enfim com as bênçãos do teu